Este programa tem classificação indicativa livre. Olá, este é o programa Sem Brincadeira, onde falamos sobre crianças e adolescentes, numa parceria da TV, da UFPR e também do Grupo Dedica, um grupo de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Vamos continuar hoje um tema com o Dr. Léo Cardon, médico psicanalista. Falávamos sobre bullying e vocês podem encontrar essa primeira parte num dos programas já gravados no site da nossa TV da UFPR. Então, falamos sobre bullying e falamos, então, outra vez, das origens, da Espanha, do nome, que é um nome importado, né? Falamos muito aqui no Brasil, violência entre pares. E estamos começando a falar no outro programa do papel de cada um e daquilo que, não só na escola, a gente poderia falar de bullying, mas também nas famílias que sempre é aquele que todos fazem a brincadeira, que todos chegam a humilhar e acaba assumindo esse papel, né? De ser, na verdade, um palhaço de todos. Então, como poderíamos chegar agora ao bullying na escola? Eu acho que a questão que nós viemos discutindo, ou seja, ela tomou toda a amplitude, seja do aspecto histórico, seja do aspecto impossível de manter somente no âmbito escolar, mas pensá-lo em termos gerais, como você já recordou. E esse grupo de programas que nós viemos fazendo me surpreendeu muito porque gerou, de parte de educadores que têm algum relacionamento social ou científico comigo, trataram de participar de um debate não por via de e-mails ou da televisão, mas pessoal, ligaram, comentaram, etc. E foi muito interessante ver que, de fato, é um tema que preocupa bastante as escolas que se... eu gosto de um termo que fica estranho em português, mas o termo é concernido. É um termo que o verbo tem mais uso em outros dois idiomas que eu uso, que é o francês e o castelhano, mas diz, esse problema me concerne, ou seja, aquele educador que se coloca a se interrogar. Para esse pessoal nós estávamos conversando e me surgiu pensar uma tétrade, 4 termos, tá? Pensados na ordem. Primeiro, a satanização, e é quando se coloca no julgamento de outrem toda uma série de defeitos, se o demoniza, se o sataniza. Né? Isso tem hoje um nome diferente que os pedagogos que nós conversamos preferiram, que é o da criminalização. Nós tocamos esse tema ao abordar a ideia de que isso da violência era usado, por um lado, tanto pelo crime como pelo poder, e é visto hoje, pensado em termos de lobos cerebrais e de leituras hormonais, biológicas. Tá? E se pensa muito pouco na estruturação desse sujeito, o que nos levaria ao termo da patologização, ou seja, transformar em um aspecto patológico, geralmente pensado em termos biológicos, tá? Para o 4º passo, que seria o da medicalização. Então, de alguma maneira, as pessoas que me procuraram, nenhuma delas pensavam que o destino imediato da dificuldade de aprendizado ou de comportamento tem que ser a medicação. Ou seja, pensaram que ao colocar demasiado dentro do discurso da ciência e do discurso da medicina, e não se preocupar com seus lugares de pedagogia e de organização da sua escola, do seu trabalho, o que de melhor eles podem fazer, seria um atalho demasiado rápido e demasiado facilitador, e talvez facilitador para o trabalho de sala ou da escola, jamais para a ajuda de fato do aluno e para o uso do que, eu insisto, um pedagogo tem de melhor, que é facilitar as situações do desempenho de cada qual.
Todos concordaram que qualquer ideia massificadora que se pensa hoje faz esquecer que seja qual for o tamanho da turma, 15, 30, 40, 50 alunos, numa sala de aula, são 50 pessoas diferentes, são 15 pessoas diferentes, e que deveria haver, de fato, uma tentativa mais pensada e menos burocratizada para que se dê lugar a essa espécie de enfoque que nós mencionávamos da última vez, multidisciplinar, para que os vários estamentos se coloquem. E a maioria concordou com a nossa leitura aqui do primeiro dos programas, em que nós dizíamos que a escola não pode pensar que o aluno chega com 5 anos à escola, com 6 anos à escola, tábula rasa, ou seja, sem nenhuma formação anterior, como se a família não existisse, como se, de fato, quem prepara aquele futuro aluno que vai se encontrar pela primeira vez no confronto com a sociedade e com os pares, sem a presença dos pais, sem a presença de irmãos mais velhos, etc., numa sala de aula, com esse mundo, então, com aquilo que ele já recebeu antes. Quem pensar que, de fato, temos que pensar que a escola tem que educar, nós esquecemos que já veio um período vivido de antes. Sim, mas às vezes nós temos até mesmo os pais acreditando nisso, né? E até desvalorizando o seu papel daquele que cuida, que nina, que diz o não para o bebê pequeno e que vai pondo ali, né, critérios de valores, critérios morais. E nós sabemos, né, que eles vão estar quase todos construídos até os 5, 7 anos de idade. Então, a escola viria numa sequência disso, de aperfeiçoamento desses valores. Embora nós tenhamos crianças que aos 4 meses começam uma socialização bastante precoce. Né? Então, aquela ideia da criancinha que teria a sua casa, a sua proteção, o seu ambiente sem disputa, a não ser com os irmãos, uma disputa saudável, na maioria das vezes, né? Muitas vezes ele é colocado já a essa disputa com 15, 20, 30, né? Muito cedo. E às vezes ele chega aos seus 5, 6 anos, 7 anos, já com marcas dessa socialização precoce. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Mas creio que em todos os âmbitos seria errôneo nós entrarmos aqui a exigir que todos os âmbitos envolvidos, seja uma creche, seja um abrigo, seja uma escola já com uma certa estrutura maior, seja ela pública ou privada, que tenha os profissionais certos no lugar certo, com a retaguarda certa e com o vencimento, ou seja, seus honorários pagos corretamente de acordo com a sua formação. Nos chegam sempre os extremos, ou seja, aquelas cuidadoras de creche que batem nas crianças, que batem nos velhos, nos casos de abrigos para idosos, ou seja, nos chegam sempre os elementos patológicos extremos. Sim, porque nós atendemos a patologia, né? Exatamente. Por sorte, não são a maioria. Exatamente, mas lógico que existem os graus intermediários, então nós sempre temos que pensar aquilo que é oferecido, tá? E aquilo que é possibilitado, aquilo que se pode devolver. Na maioria dos lugares, creio que nós estamos acostumados a nos conformar com a ideia de que são muitas crianças abandonadas, são muitos velhos abandonados, então não haveria espaço para todos, aquilo que a gente pode dar já é o melhor, e com isso se vai se acomodando e não se pensa organizar de uma forma melhor, e às vezes usando até melhor o dinheiro público para isso. Tá? Mas isso seria, de alguma maneira, um primeiro enfoque a fazer para se pensar que estão lá essas instituições, mas por que se chegou lá? Se os nossos colegas, tal como você disse, cada um quer lavar as mãos da sua responsabilidade, ou seja, aquilo que nós brincamos aqui há muitos anos no programa, ou seja, qual é a dimensão dessa bacia de Pilatos, em que todo mundo vai lavar as mãos de suas responsabilidades. E se termina numa outra bacia, que é a bacia das almas, onde a situação já está bastante complicada, ou seja, o que nós poderíamos ir adiantando já do lugar deste vitimado pelas situações. Tá? Ou seja, são raras as situações em que uma situação de violência entre pares, você traz muito bem o termo, porque ela evita concentrar
esta espécie de intimidação ou de violência só no âmbito escolar, porque em qualquer lugar da rua, em qualquer lugar de festas familiares ou de escritórios ou de repartições públicas, existe aquele que rapidamente todos percebem que de alguma maneira está no lugar da vítima e então se opõe nesse lugar e se diverte com essa situação. Ou seja, por que existem esses dois lados? Nós não precisamos pensar, como há tempos atrás eu conheci uma pessoa que quis criar uma área, que está tentando criar, chamada vitimologia, ou seja, o estudo da pessoa vítima. Tá? Eu acho que não precisa disso, ou seja, a justiça está colocada aí para tentar proteger e devolver os direitos a esse que, em geral, não os pede, porque se coloca e desfruta desse lugar, lamentavelmente. Sim, não? Acho que isso é muito importante, né? Esse papel dessa que nós vamos chamar vítima, então, que muitas vezes se coloca ali e assume aquilo como um dia seu, né? Como uma coisa inevitável acontecer. Seria isso? Sim. Eu gosto muito da ideia de que ocupará um lugar aquele que, de alguma maneira, veio preencher um lugar que estava vazio. Ou seja, se eu quero filhos, tá, esse pedacinho de carne ainda de natureza, que ainda não passou pelos primeiros tempos desse banho de linguagem e de cultura que vai transformá-lo num sujeito, num cidadão, num personagem dessa cultura, se ele me fez falta porque eu fui lá então me casar com uma mulher ou tomá-la como companheira, desfrutar com ela do prazer que podemos ter junto e de ter um filho juntos ou vários filhos, então haverá lugar para eles. Isso não é nem uma ode do amor, nem do romantismo, mas a partir do momento em que veio me preencher um lugar, tá, eu posso então dar lugar para ele. Há pessoas que de cara já entram sem lugar e que vão repetir esse lugar e às vezes é só sendo espancado ou sendo sancionado pela justiça se fará reconhecer. Sim. Nós precisamos fazer um intervalo. A gente volta já já. E continuamos então no segundo bloco com o nosso tema, bullying, violência entre pares. Até já. Olá, estamos de volta com o programa Sem Brincadeira e falamos hoje, então, sobre a violência entre pares, bullying, não só na escola, mas muitas vezes nas reuniões de família, nos trabalhos, nos grupos de crianças e adolescentes, até mesmo, seja ele de escoteiros, aonde for, reunião de alguns para maltratar outros, ou um outro só. E falávamos, então, desse lugar. Então, no bullying temos o lugar da vítima e temos o lugar do agressor. Poderíamos dizer, Léo, que os dois lugares podem significar uma distorção já de comportamento dos dois, não apenas da vítima, né, não apenas do agressor, mas sim um lugar que estava ali e que aquela característica de cada um se encaixou. Né? Então, muitas vezes a necessidade do agressor de ser valorizado pelo que ele consegue, talvez ali a sua agressividade, e muitas vezes tido como líder. E o que nós temos também nas escolas são os que assistem. Nós temos um terceiro grupo de crianças e adolescentes que se dividem muito. Os que assistem têm prazer nisso, ou gostariam de estar no lugar do agressor, e os que assistem e sofrem com isso. Poderíamos recomeçar desse ponto? Sim, são vários temas aí colocados. Não? A primeira pergunta que se coloca é como nos localizamos nós frente àquilo que nós observamos. A maioria das áreas que trabalharam os efeitos da dramaticidade exposta
E isso começou quando, já no princípio do teatro grego, os filósofos escreviam sobre esse tema fantástico que produzia esse efeito de fascinação, catarse, dor e, ao mesmo tempo, prazer, ou seja, em que se vivia de uma forma diminuída aquilo que acontecia no teatro, no palco, com o coro, com os artistas, que era um teatro quase somente falado e dramatizado com a fala. Ou seja, todo esse aspecto muito cedo despertou a atenção dos analistas. Isso estou falando de Platão, de Aristóteles, que trabalharam sobre esses temas, não? Isso veio sendo trabalhado, grandes filósofos, inclusive quase contemporâneos, como Nietzsche e outros, voltaram ao tema. De fato, existe a plateia para a qual se faz algo. É muito interessante você observar certo tipo de situações que se geram a partir da câmera do repórter que vai fazer a matéria lá, como também que pessoas podem se colocar do lado do agredido, não daquele que sofre aquilo sem se defender. Existem testemunhos muito interessantes, que até talvez a gente saia um pouco do tema, mas existe um pequeno dado autobiográfico que circulou muito entre os psicanalistas a partir da obra de Jacques Lacan, que é um pequeno momento da vida do James Joyce, tá? Em que ele discutia com um colega dele, chamado Heron, quem seria o maior poeta da língua. E na discordância deles, o amiguinho, entre aspas, de mais ou menos uns, pelo que dá para entender, uns 14 anos, quer com que ele se retrate, que não é, na discussão, e eles mantêm a sua posição, e se juntam vários, e prensam ele contra uma cerca de arame farpado e batem muito nele. Tá? Então ele fica aí, caído numa valeta e tudo mais, se levanta, os outros foram embora, e ele, naquela sensação de impotência, ele começa a se perguntar por que ele não teve uma reação de ódio, por que ele não teve uma reação de devolver aquela violência toda e não pensava depois com ódio, e naquele momento ele ocorreu a sua pele saindo como se fosse uma casca. Tá? Como uma cobra que perde a casca ou uma fruta que se descasca. Ou seja, uma resposta muito subjetiva, muito própria, que cada qual tem em relação à imensa quantidade que todos nós já passamos de situação de impotência, tá? E de dificuldade frente à situação que o mundo nos traz. Outras nos produzem, de fato, a possibilidade de elaboração. Esses dias eu li um trabalho de um colega em outro país que me pareceu absolutamente sensacional. Ele já vai mudar um pouco o enfoque da leitura, já um pouco para a violência, e não somente entre pares, a violência que o mundo nos traz, não? E que às vezes nós, sem saber ou sabendo, favorecemos essa possibilidade. E se trata de um homem que perde o pai, numa situação absolutamente surpreendente, e só lhe resta pensar sobre aquela morte. O pai entrou num chat, que poderia depois nos fazer pensar nas questões que a internet nos traz, entra num chat e começa a conversar com uma mulher, tá? De algum tempo depois, ele era viúvo, bem de vida, marca um encontro e a mulher vai na casa dele. Tá? E lá, ela coloca um remédio para dormir na bebida desse senhor. Só que ele tinha muita idade, 70 e poucos anos, e esse remédio o mata num ataque cardíaco. Então, a partir dos dados que coletaram, a polícia chega, e era um grupo de pessoas que utilizava esse tipo de situações para roubar. Então, a ideia era simplesmente fazê-lo dormir, roubar tudo o que era possível dentro do apartamento e ir embora. Mas ali, frente àquela medicação, frente à idade dele, ele teve um infarto e morreu ali naquele momento. E o moço, o rapaz, então, que está em análise, encontra duas coisas: um filme e um livro. E toma aquilo como uma espécie de legado do pai dele, vai a fundo no livro. O livro se chama Mortos Sem Sepultura, que é uma obra de teatro do Sartre, de 1946. E o filme No Country for Old Men, que foi traduzido no Brasil por
Não há lugar para homens velhos ou onde os fracos não têm vez, tá? Dos irmãos Coen. E é muito interessante, porque em ambos os casos, a situação é de estar absolutamente inerme frente à violência do outro. O filme foi muito assistido, é um filme que, de fato, mereceu o Oscar que ganhou de melhor filme, e acho que o ator que fez o assassino ganhou o Oscar também de melhor ator. É alguém que mata por absoluta, sem nenhuma culpa, sem nenhum motivo. Sim. Hã? Um doente. Hã? Um doente. Um doente, um psicopata, um louco, mas que, surpreendentemente, ele tem duas atitudes frente à morte. Uma quando ele é amando, não se sabe amando de quem. Se é por dinheiro, se é porque alguém mandou matar e pagou para ele. E uma situação absolutamente sem nenhum tipo de motivo, ele está simplesmente colocando gasolina no posto e comprou umas balinhas e resolve fazer um jogo, joga a moeda para cima, põe a mão aqui e diz agora para o cara, coitadinho do velhinho que cuidava do posto, o dono do posto, cara ou coroa. Porque se ele errasse, ele morreria. Então, isso gera um diálogo muito complicado. O mesmo diálogo que tem no final, quando ele está frente a frente com uma mulher que vem do enterro da mãe, que tinha perdido o marido assassinado, provavelmente por ele, tá? E ele faz com que ela escolha. E ela pergunta, mas por que você vai me matar? Ele falou, porque eu dei minha palavra. Então, surpreende aquele homem que é absolutamente fora do mundo, tipo, somente caso de polícia ou de manicômio judiciário, que mata simplesmente por matar, naquele momento está ali para cumprir uma palavra dada. E diz, eu disse para o seu marido que se ele não se entregasse e não me entregasse o que eu estava procurando, eu iria matá-lo e matar depois você. E como eu dei minha palavra, eu estou aqui. Então ela diz, você é louco. Por quê? Porque para nós isso estranha que alguém que tenha tal atitude tão fora do mundo, ao mesmo tempo esteja tão atento ao seu código de ética particular, não? Sim. Ou seja, naquilo que nós vimos já trabalhando e chamando aqui de inconsistência do sujeito. Nesse caso, a consistência dele estava colocada em exercer aquela função. No caso dele, é uma moeda que mandava. No caso do Sartre, é um pouco diferente. E essa é a lição que eu terminaria trazendo aqui, não? Ali se trata de um grupo da resistência que é preso quando tentava tomar um certo lugar em uma certa cidade, e eles sabem todos que vão ser torturados e mortos. Então, que não tem nenhuma chance. Entre eles está o chefe da resistência que aquele bando de torturadores assassinos quer. Mas nenhum deles entrega e nem a pessoa se entrega, tá? Pelas informações que tem. E cada um tenta, já naquele último momento de desespero, dar algum sentido para a sua morte e pensar algum sentido para a sua vida. Ali há uma mulher que foi estuprada no meio da tortura e que resolve ficar firme e não confessar que foi estuprada para ter uma memória diferente frente ao seu povo, mas no final termina jogando na cara deles o estupro, como mostrando para eles a culpa que eles tinham de ter se aproveitado da situação em que o corpo e a vida não tinham nenhum valor e etc. Nos leva a pensar, haveria muito a mais a dizer dessa obra maravilhosa do Sartre, não? Mas para pensar, quando nós estamos expostos, de fato, às regras e valores do outro, e quando eles não se encaixam dentro daquilo que é o estipulado pela sociedade, ou seja, eu posso ter uma desavença com o outro, o que eu não posso é exagerar nisso e produzir no outro algo que nenhuma outra espécie produz, ou seja, uma dor pela dor, uma dor por usar uma certa posição que às vezes é a inversa daquilo que se viveu, às vezes é a mesma que se viveu sobre violência, sobre a nossa própria Constituição em relação à lei, a essa lei que todos nós deveríamos respeitar, ou seja, eu posso abusar do outro sem nenhum tipo de sanção, eu tenho esse direito, segundo a máxima sadiana, que todos teriam o direito de exercer sua vontade sobre o corpo e sobre a vida do outro a meu bel prazer. Sim, nós estamos terminando o nosso programa. Acho que temos ainda mais assuntos para falar. Bastante né? mais, bastante mais. Mas fica aqui, então, essa ideia daquele que violenta, que agride nas mais diversas formas, sem se preocupar com o que faz ao outro. Né? E sem se preocupar... Sem reconhecê-lo como uma pessoa digna. Sim.
Eu agradeço, vou agradecer a todos que nos ouviram e vamos pensar nisso. E a gente vê muito, quando se trata de bullying, a preocupação com um lado ou com o outro. E também que estrutura nessa instituição, seja família, seja escola, seja trabalho, seja grupo ou associação, que estrutura que sustenta. Porque se eu tenho grupos que apoiam um lado ou o outro, talvez nós tenhamos que pensar em todo um funcionamento errado daquela instituição, seja ela família, escola, como falamos. A gente agradece muito a atenção de vocês e a gente volta na próxima semana com um novo tema do Sem Brincadeira. Até lá!